Capítulo 47, Maomé. Quanto aos incrédulos, que dizem caminham os demais da senda de Deus, ele desvanecerá as suas ações. Outro sim, quanto aos fiéis, que praticam o bem e creem no que foi revelado a Muhammad, esta é a verdade do seu Senhor, Deus absolverá as suas faltas e lhes melhorará as condições. Isso não ocorrerá com os incrédulos, porque os incrédulos seguem a falsidade, enquanto os fiéis seguem a verdade do seu Senhor. Assim Deus evidencia os seus exemplos aos humanos. E quando vos enfrentardes com os incrédulos, em batalha, golpeai-lhes os pescoços, até que os tenhais dominado, e tomai os sobreviventes como prisioneiros. Libertai-os, então, por generosidade ou mediante resgate, quando a guerra tiver terminado. Tal é a ordem. E se Deus quisesse, Ele mesmo ter-se-ia livrado deles, porém, facultou-vos a guerra, para que vos provasseis mutuamente. Quanto àqueles que foram mortos pela causa de Deus, Ele jamais desmerecerá as suas obras. Iluminá-los-á e melhorará as suas condições. E os introduzirá no paraíso, que lhes tem sido anunciado. Ó fiéis, se socorrerdes a Deus, Ele vos socorrerá e firmará os vossos passos. Enquanto que os incrédulos, ai dele! Ele desvanecerá as suas ações. Isso por terem recusado o que Deus revelou, então, Ele tornará as suas obras sem efeito. Porventura, não percorreram a terra, para ver qual foi a sorte dos seus antecessores? Deus os exterminou, semelhante sorte haverá para os incrédulos. Tal não ocorrerá aos fiéis, porque Deus é o protetor dos fiéis, e os incrédulos jamais terão protetor algum. Em verdade, Deus introduzirá os fiéis, que praticam o bem, em jardins, abaixo dos quais correm os rios, quanto aos incrédulos, que comem como come o gado, o fogo lhes servirá de morada. E quantas cidades, mais poderosas do que a tua, que te expulsou, destruímos, sem que ninguém tivesse pedido socorrê-las. Porventura, aqueles que observam a evidência do seu Senhor poderão ser equiparados àqueles cujas ações foram abrilhantadas e que se entregaram às suas luxúrias? Eis aqui uma descrição do paraíso, que foi prometido aos tementes. Lá há rios de água impoluível, rios de leite de sabor inalterável, rios de vinho deleitante para os que o bebem, e rios de mel purificado. Ali terão toda a classe de frutos, com a indulgência do seu Senhor. Poderá isto equipar-se ao castigo daqueles que permanecerá eternamente no fogo, a quem será dada a beber água fervente, a qual lhes dilacerará as entranhas? E entre eles, há os que te escutam e, ao se retirarem da tua assembleia, dizem, aqueles, que foram agraciados com a sabedoria, que é que foi dito agora? Tais são os que têm os seus corações sigilados por Deus, porque se entregam às suas luxúrias. Por outra, quanto àqueles que os orientam, Ele lhes aumenta a orientação e lhes concede piedade. Porventura, aguardam algo, a não ser a hora, que os açotará subitamente? Já lhes chegaram os indícios. De que lhe servirá-lhes ser recordado aquilo que os surpreenderá? Sabe, portanto, que não há mais divindade, além de Deus e implora o perdão das tuas faltas, assim como das dos fiéis e das fiéis, porque Deus conhece as vossas atividades e os vossos destinos. Os fiéis dizem, porque não nos foi revelada uma surata? Porém, quando é revelada uma surata peremptória, em que se menciona o combate, tu vês os que abrigam a morbidez em seus corações, que te olham com olhares de quem está na agoniada morte. É melhor para eles obedecer e falar o que é justo. Porém, no momento decisivos, quão melhor seria, para eles, se fossem sinceros para com Deus. É possível que cosseis corrupção na terra e que rompais os vínculos consanguíneos, quando assumirdes o comando.
Tais são aqueles que Deus amaldiçoou, ensurdecendo-os e cegando-lhes as vistas. Não meditam, acaso, no Alcorão, ou que seus corações são insensíveis? Certamente, aqueles que renunciaram à fé, depois de lhes haver sido evidenciada a orientação, foram seduzidos e lhes foi dada esperança pelo demónio. Isso porque disseram aqueles que recusaram o que Deus revelou, obedecer-vos-emos em certas coisas. Porém, Deus conhece os seus segredos. Assim, o que farão, quando os anjos se apossarem das suas almas e lhes golpearem os rostos e os dorsos? Isso, porque se entregaram ao que indigna Deus, e recusaram ao que lhe agradava, por isso, ele tornou sem efeito as suas obras. Pensam, acaso, aqueles que abrigam a morbidez em seus corações, que Deus não descobrirá os seus rancores? E, se quiséssemos, tê-los-íamos mostrado, mas tu os conhecerás por suas fisionomias. Sem dúvida que os reconhecerás, pelo modo de falar. E Deus conhece as vossas ações. Sabei que vos provaremos, para certificar-nos de quem são os combatentes e perseverantes, dentre vós, e para provarmos a vossa reputação. Em verdade, os incrédulos, que dizem caminham os demais da senda de Deus e contrariam o mensageiro, depois de lhe ser evidenciada a orientação, em nada prejudicarão Deus, que tomará as suas obras sem efeito. Ó fiéis, obedecei a Deus e ao mensageiro, e não desmereçais as vossas ações. Em verdade, quanto aos incrédulos, que dizem caminham os demais da senda de Deus e morrem na incredulidade, Deus jamais os perdoará. Não fraquejeis, ó fiéis, pedindo a paz, quando sois superiores, sabei que Deus está convosco e jamais defraudará as vossas ações. A vida terrena é tão somente jogo e diversão. Porém, se crerdes e fortes tementes, Deus vos concederá as vossas recompensas, sem vos exigir nada dos vossos bens. Porque, se vo-lo pedisse ou vo-lo exigisse, escatimá-los e acento agudo é e s então, revelando assim os vossos rancores. Eis, então, que sois convidados a contribuir na causa de Deus. Porém, entre vós, há aqueles que mesquinham, mas que a mesquinha certamente o fazem em detrimento próprio, sabei que Deus é, por si, opulento, enquanto que vós sois pobres. E se recusardes contribuir, suplantar-vos-á por outro povo, que não será como vós.